Prezados irmãos em Cristo, diletos amigos, não posso deixar de falar da renovada alegria de estar mais uma vez com os irmãos, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Sinto-me feliz também porque essas mensagens têm saído daqui de Pernambuco, chegado ao estado de Alagoas, de Sergipe e da Bahia. E eu quero agradecer aos irmãos e amigos que estão assistindo a nossa mensagem. Continue orando por nós. Que Deus abençoe a todos. Eu chamo a atenção de todos para a leitura da palavra de Deus encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 9 e 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 9 e 10. Palavras de Jesus Cristo. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Salvação ontem, hoje e eternamente. Salvação ontem, hoje e eternamente. A salvação, meus prezados irmãos e diletos amigos, é doutrina que percorre toda a Bíblia. No Velho Testamento, ela era entendida como o livramento das calamidades, da perseguição dos inimigos e também da morte. Assim, os meios de salvação, diretos ou indiretos, eram providos através dos patriarcas, dos juízes, dos legisladores, dos sacerdotes, dos reis e dos profetas. No livro do profeta Isaías, a doutrina evolui um pouco mais, apontando diretamente para Jesus. E é assim que nós encontramos no capítulo 45, versículo 22, onde lemos: Olhai para mim, e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Nós vemos alguns ensinamentos, além de outros, vemos alguns ensinamentos que queremos destacar, pelo menos dois, neste texto de Isaías 45, 22. É que a salvação vem unicamente de Deus. Em contrapartida, o versículo 20, a segunda parte, faz uma censura, uma repreensão àqueles que não estão buscando a verdadeira salvação em Deus, no único Deus. Diz assim, no versículo 20, do mesmo capítulo 45 de Isaías: Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens e escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Porque eu sou Deus e não há outro, diz a palavra de Deus. Então, a salvação vem unicamente de Deus. É o primeiro ensinamento que nós tiramos deste versículo. Mas também que a salvação divina é para todos os povos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. A salvação seria não somente para a nação dos judeus, mas também todos os gentios. É por isso que o apóstolo João diz que ele, Jesus Cristo, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ainda no mesmo livro do profeta Isaías, já no capítulo 53, versículo 5, está escrito: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma referência direta à salvação a ser consumada através do sacrifício de Jesus Cristo. No Novo Testamento, a doutrina da salvação evolui ainda mais com a chegada do Messias. Em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, nós lemos: Desde então começou Jesus a pregar e dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento e fé, meus prezados irmãos, são dois requisitos essenciais para a nossa salvação. Arrependimento significa radical transformação do pensamento, atitude e direção. Fé, por sua vez, significa a atitude de completa confiança em Cristo.
de dependência exclusiva dele, a respeito de tudo quanto está envolvido na salvação. O arrependimento, como já dizíamos, que significa mudança de pensamento, atitude e direção. Muitas vezes o ser humano está pensando coisas que não agradam a Deus. E do coração procedem as saídas da vida, diz Jesus Cristo. Se no coração do homem são alimentadas coisas boas, as palavras da boca proferem aquilo de que o coração está cheio. Alguém já disse que a fé desassociada, isto é, a fé sem o arrependimento, de fato não seria a fé que conduz à salvação. A fé desassociada do arrependimento, de fato, não seria a fé que conduz à salvação. O texto que lemos no início, Lucas capítulo 19, versículos 9 e 10, se refere ao encontro de Zaqueu com Jesus Cristo. Quem era Zaqueu? Zaqueu era o cobrador geral de impostos sobre as fazendas de Jericó. E, sem dúvida alguma, conforme os comentaristas, ocasionalmente Zaqueu abusara de sua posição para enriquecer. O texto nos diz que Jesus ia entrando na cidade de Jericó, acompanhado, como sempre, por uma grande multidão. E Zaqueu procurava ver Jesus e não podia, pois era homem de pequena estatura, isto é, ele era um homem baixo. Não se deu por achado, subiu em uma figueira, e quando Jesus passou por ali, vendo-o na árvore, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Já em sua residência, Zaqueu fez a seguinte declaração a Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ao que Jesus respondeu: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Filho do Homem significa o título que Jesus usava para si mesmo, como o escolhido de Deus para ser o Salvador. A salvação, meus amados irmãos e diretos amigos, a salvação em Cristo implica a nossa justificação diante de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículos 1, 6 e 9, lemos. Romanos capítulo 5, versículos 1, 6 e 9. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificados, pois, mediante a fé, pela graça sois salvos mediante a fé, diz o apóstolo Paulo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, diz o autor, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, isto é, quando nós estávamos presos ao pecado, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, o sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário, seremos por ele salvos da ira. Alguns têm definido a justificação como o ato judicial de Deus. O ato judicial de Deus pelo qual ele declara reto ou justo o pecador, como se jamais houvesse pecado, removendo ou anulando a sua condenação. Foi exatamente o que aconteceu com Zaqueu após confessar os seus pecados a Jesus Cristo. Isso também foi o que aconteceu com um dos malfeitores que ladeavam a cruz de Cristo. Ao reconhecer o seu pecado e ver em Jesus o seu Salvador, ele recebeu de Jesus a garantia de estar com ele no paraíso. Nós encontramos isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículos 41 a 43. Através da santificação, nós que já somos crentes, damos prova
da nossa salvação em Cristo Jesus. Enquanto a justificação se refere à nossa posição diante de Deus e é instantânea, enquanto a justificação se refere à nossa posição diante de Deus e é instantânea, a santificação diz respeito ao nosso caráter, à nossa conduta e é progressiva. Ela ocorre durante toda a nossa vida, toda a nossa existência. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Alguém já disse que a santidade prática, isto é, a santidade que nós devemos praticar dia a dia, deve existir como prova da nossa vida interior, da nossa nova vida interior. A pessoa, diz ele, a pessoa que não cresce na santidade não é salva. O teólogo Richard J. Sturges indaga, ele pergunta: como pode uma pessoa querer passar a eternidade na presença de Deus se não se preocupa em gastar tempo agora em ser santo, na santificação? E se alguém me perguntar, até quando a pessoa deve ser santo? Até quando nós devemos ser santos? Tem um ponto que nós poderemos parar? A resposta está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 15 e 16. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A glorificação, meus prezados irmãos e amigos, é o estado futuro, o estado final da pessoa salva em Jesus Cristo. É quando nós já estivermos na glória. Em Romanos, no capítulo 8, versículos 14, 17 e 18, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14, 17 e 18, Paulo declara: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, ou em outra versão, as aflições do tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Foram estas as palavras, como nós já dissemos, que Jesus disse a Zaqueu, o publicano, que teve a sua vida transformada naquele dia. Através do sacrifício de Cristo, somos salvos e justificados diante de Deus. Por meio da santificação, damos prova de que já somos salvos. Assim, aguardemos o dia glorioso da volta de Cristo, quando com Ele viveremos para todo sempre. Que Ele nos abençoe. Amém.